dos primeiros vídeos que eu fiz para este canal foi tentando fazer um penteado para um casamento, no qual eu, assim, já deixei muito claro que eu não tenho muito jeito para fazer tais coisas relacionadas à beleza. A infância problemática, adolescência problemática, hiperfoco em produtividade e crescimento interior. Mas, enfim. E eu lembro que, assim, eu não coloquei fé em nenhuma, eu só queria que desse certo. E, cara, eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. Ficou belíssimo, eu amei. Torto, sim, mas é uma coisa desconstruída. E aí eu estava pensando sobre isso, que quando eu comecei a decidir que eu queria aprender a fazer coisas, melhorar coisas em mim, e depois que eu fiz aquele vídeo, que assim, foi o caos pra conseguir usar um Babyliss e tudo mais, e aí eu comecei a praticar mais vezes, a fazer assim, não todos os dias, mas fazer mais vezes isso pra aprender, eu percebi como foi se tornando uma coisa mais fácil, mais prática, e que eu tinha capacidade pra fazer, porque eu comecei a treinar e comecei a fazer mais vezes. E aí eu percebi que talvez o problema não fosse eu desde o início. Sim, o problema sou eu, mas o problema mesmo é que muitas vezes eu só não tenho paciência comigo pra que eu aprenda a fazer as coisas. Entende? Eu percebi que eu não me dou o devido tempo para aprender as coisas. E que a maioria das coisas que eu vejo que são um problema, na verdade são coisas que podem ser aprendidas. E não que eu precisa fazer certo desde a primeira vez que eu faço. Ontem tive uma crisezinha de choro básica, porque eu falei, cara, o que eu tô fazendo de errado com a minha vida? Por que parece que as coisas não estão andando? Por que parece que eu não sou a pessoa que eu queria, eu não tô onde eu queria estar já neste momento? E aí simplesmente chegou um momento em que eu refleti que... Se você achar que pode ser sério, me peça para ligar para os serviços de emergência ou para alguém em quem você confie. Gente, que loucura. Não, obrigada. Ai, queimei meu dedo. Não sabia que a Siri estava tão evoluída assim, salvando pessoas. Interessantíssimo. Amei. Me perdi. Não sei onde eu tava, mas eu queria dizer simplesmente que às vezes a gente tem que se permitir errar e fazer as coisas mal feitas, sabe? Não faz sentido a gente querer fazer as coisas de uma forma perfeita sendo a primeira vez que a gente faz. Cara, a gente tem que se deixar ser ruim mesmo, sabe? A gente não é tão importante assim. Eu sei que a gente é importante, eu sou importante sim, mas talvez nem tanto, entende? Tem que ter um equilíbrio entre você é muito importante e você não é tão não. E o ponto aqui é que não existe ponto nenhum, estou simplesmente jogando conversa fora. Mas eu comecei a me cobrar muito, porque eu lembro que quando eu decidi começar a fazer um canal, eu só queria falar. Eu tenho essa necessidade dentro de mim de falar. Eu preciso conversar, falar, e eu tava perdendo isso. Eu sentia que, sabe quando as coisas estão tão presas dentro da gente que começa a dar gastrite, começa a dar tudo que é tipo de dores e coisas, porque você sabe que você simplesmente não tá fazendo o que você quer, ou você sente que, cara, tem uma coisinha ali que você quer fazer e você não tá fazendo, e você sabe que aquilo vai ser bom pra você. E aí eu comecei a gravar os vídeos por uma questão de realmente falar e colocar pra fora tudo que eu queria, de simplesmente conversar. Parece que, talvez pelo fato de eu ter saído de uma casa onde eram diariamente 7 pessoas e eu estava ali no meio o tempo todo conversando, falando, trocando ideias, a gente discutia muito, debatia muito, discordando mesmo, né, de coisas, mas também muitas coisas a gente conversava e debatia de uma forma assim muito legal, e é uma coisa que eu gosto, como se fosse uma roda de conversa, assim, e é uma coisa que eu gosto muito. Então, quando eu fui morar sozinha, eu amei o fato de ter um silêncio maior, só que eu sentia falta disso, dessa conversa diária, porque eu cresci nisso, né? Foi a minha vida toda numa casa muito cheia. E aí eu me mudei pra cá, pra Curitiba. Ai, queimei meu dedo de novo. Viu? Isso eu ainda sou muito ruim, eu sempre queimo meus dedos. E tá tudo bem também, entendeu? Uma hora vai dar certo. O fato é que eu ainda sinto muita saudade de falar, de colocar tudo pra fora. Só que agora de uma forma muito mais sem julgamentos, porque antes eu sentia que eu falava,
mas muitas vezes eu falava o que os outros queriam ouvir, ou eu falava com o pé atrás, com medo. E hoje em dia eu sinto que eu posso muito mais falar sem ter medo, sabe? Sem medo do julgamento ou de, sei lá, ofender alguém. Só que aí eu tava sentindo muita falta dessa conversa, dessas coisas. E eu só queria falar, colocar pra fora. Então eu peguei a câmera um dia e comecei a fazer isso. E cara, desde que eu comecei a fazer isso, eu me sinto muito bem. Eu gosto de falar, eu gosto de pôr pra fora os meus pensamentos, os meus sentimentos, tudo que eu tô pensando. Só que chegou um momento que eu comecei a me frustrar, que eu falei assim, cara, acho que ninguém gosta de me ouvir. Ninguém quer me ouvir porque eu começo a assistir tanta gente que aparece pra mim ali o primeiro vídeo no YouTube, ou o segundo vídeo, ou em um mês, e cresceu um monte, tem um monte de seguidores e pessoas assistindo e comentando. E aí eu ficava, cara, o que eu tô fazendo de errado? Por que eu não cresço? Por que as pessoas não assistem os meus vídeos? E aí eu tava me cobrando muito por isso, muito assim, de o que eu tô fazendo de errado, o que tá acontecendo, por quê? E aí, simplesmente, o universo me veio com a seguinte resposta: você não sabe lidar com frustrações. Você não sabe lidar com o simples fato de fazer algo por você. Você sempre tá querendo outras pessoas para validarem o que você tá falando. Eu comigo mesma e com o universo ali, me interiorizando, quietinha e pensando, talvez você tenha razão, por mais que eu não queira acreditar. Mas por que eu tenho que estar sempre buscando essa validação? Por que eu não posso fazer por mim? Eu gosto de fazer. Tem 21 pessoas inscritas no meu canal. E e são 21 pessoas que estão ali me ouvindo falar. Imagina eu falando pra 21 pessoas, assim, ao vivo, conversando com elas. E isso é muito legal. E aí eu comecei realmente a refletir há 5 meses atrás, eu não fazia isso. Há 5 meses atrás, eu estava tendo as minhas crises de ansiedade, deitada o dia inteiro, sem coragem de sair de casa, sem coragem para ir no mercado, sem coragem de fazer qualquer coisa. E olha aonde eu tô agora. Olha tudo que eu fiz até aqui, olha o que eu tô aprendendo. Começar a dar mais valor pros nossos passos, pros nossos pequenos passos. Dar mais valor pro que a gente faz, para como a gente faz, pro nosso tempo, e entender que nem eu acredito muito nisso, de que assim, o que tá acontecendo comigo é o que eu preciso aprender no momento, ou é o que eu preciso entender que eu tenho que mudar. Eu queria que mais pessoas me assistissem, mas por que eu tô querendo isso? Qual é a razão? É porque eu quero compartilhar as coisas, é porque eu quero que elas escutem e achem legal, ou é porque eu tô procurando uma validação e algo que faça eu entender que, eu tô fazendo certo, eu tô crescendo, então quer dizer que as pessoas estão gostando, as pessoas estão gostando de mim. Tipo, a ideia é essa, é fazer com que as pessoas gostem de mim o tempo todo. E eu percebi que eu estava realmente neste caminho de, eu quero que as pessoas gostem de mim. Não estou fazendo isso pelo motivo certo, estou procurando validação o tempo todo. E é muito difícil você ter que lidar com esse tipo de frustração. Você entender que, por exemplo, eu entender que eu não sei lidar com frustrações, e ontem eu estava conversando isso com o meu excelentíssimo namorado. Nós estávamos conversando sobre essas coisas ali, né, por que eu não tô onde eu quero? E eu falei pra ele, cara, eu não sei lidar com frustrações, eu não sei, eu simplesmente faço uma coisa e eu quero que dê certo, eu não sei lidar com o fato de algo dar errado, porque eu fico muito triste, eu choro e não sei o que eu faço. E aí, realmente, foi o momento em que veio na minha cabeça isso, sabe, então eu tô fazendo isso, no começo isso era pra me ajudar, porque me fazia bem, mas agora virou pra conseguir validação, virou algo pra conseguir provar pra mim mesma ou pros outros que eu sou benquista, bem vista, ou que as pessoas me admiram. Eu preciso disso o tempo todo, eu preciso que as pessoas me admirem, eu preciso que as pessoas gostem de mim o tempo todo, eu preciso agradar o tempo todo. Eu não posso simplesmente ser ruim em algo e me frustrar. E é sobre isso que eu tenho refletido os últimos dias. Confia que isso aqui vai ficar bom no final, tá? No começo nem eu confiava, mas confia. E aí eu vejo muito por isso também. A gente vai aprendendo a melhorar as coisas, a gente vai aprendendo a aceitar as coisas. E uma das coisas que eu falei muito também pra ele foi que
eu me sinto meio presa ainda, sabe? Antes eu era tão espontânea, tão livre pra falar, pra ser quem eu era. Só que aí eu mudei o meu ciclo. Ai, peraí que eu sempre esqueço como que eu faço esse lado. Eu fazia de um jeito muito simples, só que eu não lembro como que eu fazia. É assim? Eu aprendi um jeito certo. E antes eu sentia que eu era muito mais espontânea, mas não espontânea, eu não sei explicar, porque assim, é como se eu estivesse performando o tempo todo, só que eu conseguia ser espontânea no meio dessa performance, sabe? E aí hoje eu fico me cobrando porque eu não consigo mais ser essa pessoa super uau, alegre, espontânea, faz piadinha e tal, porque eu era muito assim e as pessoas gostavam. Só que ultimamente isso não tem feito muito sentido pra mim. Eu quero ser essa pessoa alegre, bababá, e BBB de novo. Só que eu acho que eu tô muito mais numa fase de entender realmente quem eu sou, o que eu gosto, de mudanças, de entender o que eu quero pra mim, como eu quero ser. E querendo ou não, isso tudo mexe com a gente, mexe como a gente é. E cara, ser igual a vida inteira é muito triste. A gente precisa mudar, precisa procurar novas maneiras de ser e testar. E se não gosta, tenta de novo. E ir atrás de coisas que a gente gosta, sabe? A gente precisa dar tempo pra gente aprender as coisas, ter paciência com a gente pra aprender as coisas também. Ver de forma diferente. Quando a gente tá vendo de forma errada, tudo parece errado. Então, eu tô frustrada com algumas coisas, mas por que eu tô frustrada? Porque eu não queria estar fazendo, porque eu queria. A minha crença, sei lá, em mim, está fazendo eu acreditar em coisas que não façam sentido, que é procurar essa validação. De, então só é bom, só vai funcionar se mais pessoas estiverem vendo e concordando comigo. Era isso que eu queria deixar aí pra reflexão, tá? Tenho muito mais nada não, porque resolvi essa questão? Não, ela tá aqui ainda dentro de mim, no meu pensamento. Então o dia que eu conseguir resolver isso, eu trago mais feedbacks. Às vezes a gente só tem que dar tempo pra gente mesmo. E é isso.